Anatomia segmentar. Então, nós temos aqui as vias aéreas superiores, né? Onde nós vemos aqui a entrada do nariz, nós vemos aqui a epiglote, que serve como um gate, ou seja, ele fecha no momento em que você come alguma coisa, ele fecha a laringe ali para que não entre comida nesse processo respiratório, não gere infecção. Aí quando você come uma farinha muito seca, um arroz, e de repente um arroz, ele passa pela epiglote, aí você começa a tossir até o quê? Até você expelir aquele corpo estranho fora. Tá? Então, essa é a função da epiglote, e aí nós temos a laringe e a entrada da traqueia. E aqui, vias aéreas inferiores, da traqueia para baixo, traqueia, aí nós temos aqui, aqui a crista carina, que fica bem na bifurcação da traqueia, e aí nós temos o brônquio esquerdo, o brônquio direito, e aí vai se ramificando, gente. Um brônquio maior dá origem a dois menores, que vão dar origem a dois menores, aí vão gerar bronquíolos, aí vão gerar alvéolos, e aí vai acontecer a troca gasosa. Tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui, nessa imagem, mostra-se a laringe, é um corte, né? Mostrando a língua, olha aqui, ó, para que vocês entendam, a língua, né? O palato duro, que é o céu da boca, o palato mole, olha aqui o palato mole, aqui a língua, né? E aqui nós observamos o que, ó? A epiglote, aqui a laringe, olha a laringe aqui, tá? E aqui atrás o esôfago. Então esse cano da frente é a traqueia, e atrás da traqueia nós temos o esôfago. Atrás da traqueia nós temos o esôfago, tá bom? Beleza? Aqui mostrando a medula espinhal, obviamente que não faz parte do sistema respiratório. Só para a gente entender esse corte anatômico aqui. A laringe, ela atua como passagem de ar durante a respiração, ela produz som, ou seja, é na laringe que eu tenho as cordas vocais, e é pela passagem do som, pela passagem do ar, perdão, que existe a emissão de som. Se eu falo, é por algo que está na minha laringe, que é a chamada corda vocal, tá? Impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias a partir da epiglote. Então aqui na laringe nós temos a epiglote, que hora que você come alguma coisa, entra comida por aqui, o que acontece? Essa estrutura, ela fecha a laringe, ela tranca a laringe, não deixando que essa comida ela entre pelo sistema respiratório. A comida ela entrou por aqui, você mastiga e ela vai descer por esse cano aqui, ó, por esse cano aqui, que é o esôfago. Ela não pode entrar por aqui. Entrar por aqui, jamais. Por quê? Porque você vai tossir, vai se... O pessoal fala se engasgar, mas na verdade engasgar é quando você engole algo mais grosso do que é o seu esôfago. Você, minha querida, você amiga, você foi almoçar com o seu namorado e de repentemente você estava mastigando um pedaço de carne que o bicho era muito nervoso, muito nervudo, e aí você então pegou e falou: Jesus, eu não posso cuspir isso aqui, e começou a mastigar e o trem não desmanchava, e aí você falou assim: eu vou engolir. E aí você pegou um pouquinho de Coca-Cola e se preparou, salivou e a hora que você engoliu, você sentiu que o pedaço parou aqui na sua goela. Isso é engasgar. Aspirar é quando você está lá comendo e falando ao mesmo tempo e de repente o trem, ele não entra pela traqueia, pelo esôfago, ele entra por via respiratória. E aí sim, se você de repente não conseguir expelir, você pode ter sim uma obstrução de via aérea e até mesmo vir a óbito, como muitas pessoas morrem, né? Por obstrução de via aérea, por um objeto estranho, por um alimento e assim por diante. A traqueia é um tubo que tem de 10 a 12,5 centímetros de comprimento, em torno de 2,5 centímetros de diâmetro.
Constitui um tubo que faz a continuação à laringe, penetra no tórax e termina se bifurcando em 2 brônquios principais. Então aqui é a traqueia, ela se bifurca nos 2 brônquios principais, brônquio esquerdo e aqui o brônquio direito. E nessa pontinha é a chamada crista carina, tá? Professor, tem que decorar isso? Não tem que decorar isso. A única coisa que você precisa é saber, né, conhecer, ver, lembrar como é que é a traqueia. De repente você precisa analisar uma questão, você tem que lembrar como é que é a anatomia da coisa, tá? E essa é a questão, gente. Anatomia em tese em si, eu já vi, já é cobrado em concurso. Só que na sua essência você tem que saber anatomia para poder analisar outras questões. Como é que você vai analisar uma questão sobre pancreatite se você não sabe nem o que é o pâncreas? Como é que você vai analisar uma questão sobre hepatite se você não sabe nem o que é o fígado, onde fica o fígado, qual é a função normal? Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que saber fisiologia para entender fisiopatologia. Eu tenho que entender como é que é o funcionamento normal para eu atender como é que é o funcionamento patológico, o funcionamento anormal. Tá? Então é muito importante lembrarmos disso. Aqui mostrando brônquios e bronquíolos, né? O final da traqueia, a divisão dos brônquios principais, e aí nós temos subdivisões, ó, partindo desses brônquios secundários, terciários, eles vão se subdividindo até chegar nos alvéolos, que é a porção mais extrema do sistema respiratório, tá? E aqui mostrando então o alvéolo pulmonar, obviamente que é uma imagem como se ela tivesse sido aumentada muitas vezes para que a gente pudesse ver. Olha que interessante, gente. Circulando o alvéolo, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, aqui eu tenho uma arteríola, olha aqui uma arteríola. Essa arteríola, ela vai formar uma rede de capilar, ó. Estão vendo aqui que ele se mistura ao alvéolo, ó? Ele forma uma rede de capilar. E aqui as vênulas, ó. As vênulas, que acontece o quê, ó? Aqui ele traz o sangue, esse sangue é um sangue ele vai ser oxigenado pelo processo da hematose, e aqui é onde eu tenho o sangue rico em dióxido de carbono, tá? Todo o processo, toda a rede capilar, ela é formada pela parte rica em oxigênio e pela parte rica em dióxido de carbono, né? A parte que rica em oxigênio vem do coração, a parte rica em dióxido de carbono, ela vai para o coração. Lembrando que aqui é o contrário. Nós temos trazido o sangue rico em dióxido de carbono, e esse sangue daí sim, essa hemácia, ela faz a troca gasosa no alvéolo pulmonar, ou seja, ela joga o dióxido de carbono, capta o oxigênio e volta para o lado esquerdo do coração para daí fazer a grande circulação. A pequena circulação traz o sangue rico em dióxido de carbono, ou seja, o sangue sujo, tá? E a grande circulação, ela espalha pelo corpo o sangue rico em oxigênio. Muito importante lembrarmos deste conceito. A fisiologia respiratória, aqui mostrando um pouquinho, ó, como é que funciona esse processo, tá? Então aqui, ó, eu tenho a artéria pulmonar, que é a única artéria que carrega sangue venoso, e saindo a veia pulmonar, que é a única veia que carrega sangue rico em oxigênio, tá? A artéria, geralmente, no corpo, como é que funciona? A artéria carrega sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. Veia carrega sangue venoso, sangue rico em dióxido de carbono. Tanto é que se eu puncionar uma veia, eu tenho um sangue escuro. Se eu puncionar uma artéria, eu tenho um sangue claro, tá? Mas aqui é diferente. Uma artéria trazendo sangue sujo. Essa bolinha aqui, ó, é a hemácia. Essa bolinha é a hemácia. A hemácia, ela joga o dióxido de carbono dentro do alvéolo e ela faz o quê? Ela captura o oxigênio que está dentro do alvéolo.
tá? E aí essa hemácia que a gente representa por uma cor azul escura, ela se transforma numa hemácia mais clarinha, por isso que o sangue é um vermelho mais vivo, um vermelho mais claro. E esse sangue então ele vai pela veia pulmonar, voltar para o lado esquerdo do coração, e fazer a grande circulação, tá? Que é jogar o sangue rico em oxigênio para toda e qualquer célula do seu corpo, do couro da sua cabeça à sola do seu pé, tá? Então, muito importante isso daqui. Os alvéolos, gente, se a gente olhasse, né, pegar um microscópio e tal, a gente vai ver que ele parece uns cachinhos de uva assim, ó, tá? É feito de umas bolinhas assim, ó. Então, muito interessante esse processo. Beleza? Mostrado isso daqui, CO2, O2, tranquilo, mostrado fisiologia respiratória. A pleura, gente, a pleura é o seguinte, o pulmão ele tem que ter movimento, porque ele precisa se expandir, ele precisa, na verdade, ter movimento dentro da caixa torácica, tá? Por isso, nós temos duas pleuras que revestem o pulmão, a chamada pleura parietal e a chamada pleura visceral. A pleura visceral é aquela que fica intimamente ligada ao pulmão, ó. A pleura visceral é a que fica intimamente ligada ao pulmão. E, passando um pouco mais fora, aqui no meio existe o chamado espaço pleural, que é um espaço chamado de espaço virtual. Por que é um espaço virtual? Porque a gente sabe que existe, só que em loco, por exemplo, num cadáver, a gente não consegue separar uma pleura da outra, tá? É difícil para a gente visualizar, mas existe esse espaço. Aqui eu tenho o chamado líquido pleural, que é o que faz com que haja um deslizamento e esse pulmão ele consiga se expandir e se movimentar dentro da caixa torácica, tá? Pleura parietal, pleura visceral. E aqui no meio, o espaço ou a cavidade pleural ou espaço pleural. E é aqui que nós temos, por exemplo, quando nós já falamos, né? Inclusive, tem um vídeo muito interessante no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Se você tem Instagram, procure a gente, nós também temos Instagram. Então, vamos lá, vamos ter conectividade. Isso é muito importante. Então, aqui mostrando, só para finalizar, né, uma imagem aqui mostrando o pulmão direito, o pulmão esquerdo, aqui o mediastino, que é a área destinada ao coração, tá? Então, o conteúdo aqui, vamos dizer assim, do tórax, ele é mostrado aqui nessa imagem. Aqui a artéria aorta, né, o arco da aorta, onde nós temos a saída das carótidas e assim por diante. E aí, para finalizar, falando do músculo diafragma, o músculo diafragma é um músculo convexo que se encaixa ali, fazendo a base. O músculo diafragma, ele é o piso do tórax, ou seja, é a parte de baixo, o piso do tórax, e ele é o teto do abdômen, tá? Olha aqui como é que ele está encaixado aqui dentro, ó. Ele está encaixado aqui dentro. E qual é a função principal do diafragma, gente? O diafragma, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou explicar uma coisinha para você nunca mais esquecer. Fisicamente, nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando nós vamos respirar, inspirar, o diafragma ele faz uma contração para que seja gerado dentro dos pulmões, tá, uma pressão negativa, uma pressão de vácuo, para que o ar ele seja, entre aspas, jogado para dentro do pulmão. Você não faz força para respirar. Tipo assim, gente, eu preciso respirar. Vamos lá, vou respirar. Respirei. Não, você não faz assim. O que acontece? O diafragma se contrai, é feita uma pressão negativa dentro dos seus pulmões e o ar ele é quase que jogado da atmosfera para dentro do seu pulmão. Por isso da importância do diafragma. O diafragma ele faz uma contração para que seja gerada uma pressão negativa dentro do seu pulmão.
muito importante lembrarmos disso. Beleza? Tranquilo? Fora isso, nós temos também o auxílio dos músculos intercostais. Principalmente no processo de expiração, os músculos intercostais, eles são muito importantes também. Moçada, tá aqui falado, uma revisãozinha básica de sistema respiratório para que a gente possa tá pronto, tá preparado. Ah, falou de pneumotórax, eu lembro da anatomia. Falou de hemotórax, pô, eu lembro da anatomia, como é que funciona. Isso é muito importante, isso é o que vai fazer com que você seja diferente, tá? Não só na sua prática, mas como um concurseiro, né, que tem um poder de análise melhor do que os outros. Um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.